Um dos temas que mais mexeu com o mercado nos últimos tempos foi a inflação. Em reação à inflação, os bancos centrais de todo o mundo tiveram que subir fortemente a taxa de juros. Isso desestabilizou os mercados, isso trouxe muita discussão sobre a natureza da inflação, sobre o papel dos bancos centrais e, evidentemente, as coisas ainda não foram totalmente digeridas em alguns lugares. Aqui no Brasil, em particular, as coisas ainda continuam um pouco tumultuadas. Então, aqui no Brasil, depois da pandemia, a inflação saiu de um patamar razoavelmente acomodado e chegou a bater 12% acumulado em 12 meses em maio de 2022. Ela tinha saído de um patamar super bem comportado de 3%, veio subindo, e na hora que o Banco Central viu que não ia ter refresco, acabou começando um ciclo de alta de taxa de juros e puxou a taxa Selic de 2% para os 13,75% que vigoram até hoje, quando esse vídeo é gravado. E o debate foi intenso, tanto economistas, analistas, políticos, cidadãos, jornalistas, todos discutiram bastante, acusando o Banco Central de ter agido com uma mão extremamente pesada ou ter demorado demais para subir a taxa de juros quando já devia ter subido, devia ter derrubado menos a taxa de juros quando derrubou para 2%. Foi uma pressão enorme e, apesar de toda a pressão, o Banco Central subiu a taxa de juros de 2021 em diante, mesmo em período eleitoral, o que é razoavelmente inédito para o Brasil. E a discussão sobre a taxa de juros é importante, porque uma das questões que os críticos do atual nível da taxa de juros levantam é que a taxa de juros alta, ela produz desemprego, baixo crescimento, ela traz um problema fiscal, porque o custo de financiamento da dívida sobe demais e isso aumenta o peso da dívida sobre o crescimento da economia, reduz o crescimento total da economia e coloca empresas numa situação bastante difícil. Algumas, inclusive, podem falir, como faliram dezenas ou centenas de empresas no Brasil. Essa não é uma discussão fácil, uma discussão difícil e todo teórico, todo prático de política monetária sabe que é uma questão delicada que envolve tanto benefícios como custos elevados, controlar e manter a inflação dentro do patamar. Aqui no Brasil, o próprio presidente da República, Lula, criticou bastante o Roberto Campos Neto e o acusou, inclusive, de abusar do poder que tinha ou que não tinha. Veja aí. O senhor tem batido também muito na autonomia do Banco Central, lei aprovada pelo Congresso. Não é muito murro em ponta de faca num Congresso que o senhor não tem maioria? Desculpe, você nunca me viu bater no Banco Central. Eu não bato no Banco Central porque o Banco Central não é gente, é um banco. Tá? O que eu discordo é da política. É isso. É isso. Quem concorda com a política de juros a 3,75 defenda publicamente. Eu não concordo. Nós não temos inflação que garanta qualquer argumento de dizer nós precisamos manter a taxa de juros alta porque nós não vamos cumprir a meta. O que eu falo é o seguinte, a sociedade brasileira, os varejistas brasileiros, os empresários brasileiros, os trabalhadores brasileiros não suportam mais a taxa de juros. O desemprego está começando a mostrar a sua cara no setor de comércio. Muitas lojas estão quebrando, estão fechando. E junto com o presidente, vários jornalistas também compraram essa briga, né? E a discussão mais importante, eu acredito, é aquela que estabelece uma diferença entre as características da inflação. Há gente que acredita que a inflação era uma inflação de demanda e gente que acredita que a inflação era uma inflação de oferta. Esse jornalista em particular chegou a defender, inclusive, a demissão do Roberto Campos Neto. Veja aí. E a Selic, Temos, rapidamente, para a gente comentar aqui, vamos lá. O Comitê de Política Monetária do Banco Central manteve a taxa básica de juros em 13,75% na sexta reunião seguida do Copom sem alteração no índice, no maior patamar da Selic desde novembro de 2016, ou seja, em 6 anos e meio. No comunicado divulgado pelo Copom, o comitê diz o seguinte: o comitê avalia que a conjuntura demanda paciência e serenidade na condução da política monetária. O Copom enfatiza que, apesar de ser um cenário menos provável, não hesitará em retomar o ciclo de ajuste caso o processo de desinflação não transcorra como esperado.
não só não baixou, como diz ainda que pode aumentar. Bom, com a palavra o Senado Federal, com a palavra a Câmara Federal, com a palavra os empresários dos mais diversos setores. Isto é uma barbaridade. O juro real no Brasil está em 7. E segundo o nosso Banco Central, se preciso, eles ainda aumentam. Sabe o que é? Vamos para 24, é que a economia está bombando. Não está bombando? Hein, Vole Bene? Não está que é uma beleza? Vai. É o que a gente... Parabéns, Roberto Campos Neto. Né? Isso sim é um Banco Central corajoso. Não tem medo de mandar a economia por vinagre. E ainda de fazer um comunicado, digamos, ameaçador. Juros reais de 7%? Ha, ha, ha! Eu posso piorar a vida de vocês. Grande Roberto Campos Neto. É isso aí. A visão de muitos observadores, tanto no Brasil como no exterior, é que a inflação subiu como resultado de um problema de oferta. Veio a pandemia obrigou a todos ficarem em casa, isso em diversas regiões do planeta. Isso impediu que o fornecimento normal de matérias-primas, de produtos acabados, seguisse a sua trajetória normal. No mundo que já era globalizado, um mundo que dependia de uma oferta global, de uma cadeia global de suprimentos, viu esse fornecimento interrompido. Isso gerou o que a gente chama de choque de oferta. Passou a faltar mercadorias de diversos níveis. O próprio petróleo chegou a subir fortemente depois do anúncio da guerra da Ucrânia e chegou a bater níveis estratosféricos. Se você olhar o gráfico que está logo a seguir, a gente vai ver o índice global de preços calculado pelo Fed St. Louis. É uma das unidades do Banco Central dos Estados Unidos. E ele mostra que, durante a pandemia, esse índice geral de preços, estão aí as commodities, ele caiu 28% na pandemia, caiu quase um terço do seu valor. E refletiu o colapso da demanda. As pessoas não estavam consumindo, os preços caíram rapidamente. O petróleo chegou a ter um preço negativo na liquidação dos contratos futuros em maio de 2020. Depois, esse mesmo índice subiu 182% de abril de 2020 a março de 2022. Não há como a inflação ficar parada. Isso é claramente um choque de oferta. Essa alta forte aconteceu por conta do que eu falei, por conta de restrições da oferta de vários produtos agrícolas, matérias-primas, produtos acabados. Isso caracteriza, de fato, um choque de oferta, não há como discutir. A inflação medida pelo CPI, que é o IPC dos Estados Unidos, ela saiu de 2% para 8,3%. A maior alta desde 1981. E como eu já disse, a inflação medida pelo IPCA aqui no Brasil saiu de 3% para mais de 12%. Nessa situação, as expectativas ficaram extremamente agitadas por parte dos agentes econômicos, aí as famílias, empresários, governo, todo mundo se perguntando para onde iam os preços. Isso gera muita confusão. O problema básico da inflação é que ela reduz demais a capacidade da economia de crescer. Ela não existe o que se pensava que existia há alguns anos atrás, algumas décadas atrás, entre uma taxa de troca entre crescimento e inflação. Você pode deixar a inflação subir um pouquinho mais, porque você acaba crescendo mais. Mas isso não é verdade. Se você olhar os dados, se você olhar os modelos econômicos que nós desenvolvemos ao longo dessas décadas, você observa que quando a inflação ela se mantém elevada por muito tempo, isso acaba produzindo um problema de distribuição, de alocação dos recursos entre os agentes econômicos. Os agentes econômicos não conseguem repassar os aumentos de preços ao mesmo tempo e nem na mesma intensidade. Com isso, alguns recebem mais, outros menos. E por causa da inflação, você acaba distribuindo os valores da sociedade, os recursos da sociedade, de maneira desordenada. Não mais com base nas produtividades, na eficiência de cada agente, mas por conta das ineficiências geradas pela inflação. Com isso, a taxa de crescimento da economia, a taxa de crescimento potencial, ela acaba sendo menor. Uma sociedade
que organiza mal a sua produção e distribuição de recursos, acaba produzindo menos do que aquela que o faz de maneira mais eficiente. A eficiência da economia cai, a atividade econômica passa a crescer menos. É um efeito perverso da inflação e ela acontece sempre que você tem longos ciclos inflacionários. E para ajustar ciclos inflacionários muito longos, custa muito caro, em termos de produto, de crescimento, em termos de emprego, em termos de dívida pública, a sociedade gasta muito. Existe um custo muito elevado para ajustar a economia. Quanto mais tempo a inflação fica elevada, mais os agentes se indexam, mais eles resistem a permitir que a inflação converja para um patamar que seja mais adequado para a economia. Normalmente, os países colocam a sua meta de inflação em 2%. Os países avançados fazem isso. Os países emergentes, como o Brasil, têm uma meta inflacionária ao redor de 3%. Vários e vários estudos acadêmicos foram feitos. Se você der o Google Academics e colocar inflação ótima, você vai ver que há trabalhos, há mais de 10 mil trabalhos publicados nas últimas 2 décadas. E essa é uma discussão que está longe de ser uma discussão simples. Muitos analistas, muitos jornalistas, muitos políticos colocam a questão da meta de inflação, baixa ou alta, de 2%, 4%, 5%, como se fosse uma discussão de botequim dos economistas. Não, mas muito trabalho técnico foi feito, muita discussão foi feita na academia, muitos artigos foram publicados e discutidos para que se chegasse ao atual patamar. Então, 2% em termos de inflação para países avançados e países parecidos com o Brasil, que a gente vai chamar de seus pares, como Colômbia, Chile, México, Peru, etc., tem aí uma inflação meta próxima de 3%. Então, sim, existe um custo que o Banco Central coloca para a sociedade. Como o presidente falou, como o jornalista falou, o Banco Central não pode pensar que ele age independentemente da sociedade. Não, as suas decisões têm um custo para a sociedade. E os modelos dos bancos centrais tentam estimar esse custo. E o que eles fazem é tentar encontrar a melhor política, que vai ser sempre aquela que reduz o custo e que otimiza o crescimento da economia. É uma relação bastante delicada, não é simples atingi-lo, mas é o que os bancos centrais sempre procuram fazer. No final das contas, tratar o choque de oferta como uma coisa que acontece, que o Banco Central deve deixar acontecer, não é uma boa sugestão, né? Ao longo dos últimos trimestres, muita gente falou que, por se tratar de um choque de oferta, o Banco Central deveria ficar calmo, esperar os preços subirem, porque depois eles iriam cair. Isso aconteceu nos Estados Unidos, e o Comitê de Política Monetária do Banco Central dos Estados Unidos adiou por vários meses a alta da taxa de juros, e quando o fez de maneira muito modesta, justamente acreditando que, por ser um choque de oferta, ele era transitório, a inflação ia subir e depois ia cair. Aqui no Brasil a discussão foi a mesma. Quando o Banco Central começou a subir a taxa de juros, diversos expoentes da heterodoxia brasileira, da economia desenvolvimentista, se revoltaram pela postura do Banco Central firme, no sentido de aumentar a taxa de juros e tentar combater os efeitos secundários da inflação. Um deles, que hoje é secretário executivo do Ministério da Fazenda e vai ser alçado à condição de diretor de política monetária do Banco Central, ele mesmo acusou o Banco Central de agir de maneira dogmática, de agir de maneira desonesta intelectualmente por desconsiderar os custos que essa política de elevação de taxa de juros implica, e também de não entender que traria poucos efeitos. Mas para gerar inflação, esse dinheiro precisa estar voltando em poder de compra das pessoas. Isso tem que estar impulsionando o poder de compra a ponto de inflacionar os preços, a ponto de gerar uma disputa de ter mais demanda do que oferta. É excesso de demanda agregada para uma oferta disponível. O que a gente está assistindo agora é exatamente o oposto. É uma oferta que está retraindo, porque empresas estão quebrando, porque a capacidade de oferta está sendo retraída, pela fraqueza que existe da demanda. Existe tão pouca demanda que as empresas não estão sustentando e a oferta está caindo. Então, pode abalar o sistema de crenças. Está consagrado, assim, generalizado. Só sobrou quem é tão limitado
que não pode abandonar o seu sistema de crenças porque não consegue colocar nada no lugar. Porque ser dogmático dá uma paz de espírito enorme, né? É uma grande paz de espírito. Você não conhece uma árvore ou uma zebra com crise existencial, né? Ela não tem. Porque assim, só quem tem consciência para entender o problema que consegue ter algum tipo de crise existencial. Ou as pessoas que não tiveram honestidade intelectual para reconhecer. Tem gente que continua dizendo a mesma coisa em jornal e em televisão. É inacreditável. É inacreditável que exista pessoas que ainda escutem e que deem credibilidade para esse tipo de gente, né? Então, está consagrado que inflação é excesso de demanda agregada para uma dada oferta. É só assim, é simples. Mas veja, essa é uma discussão antiga, não começou agora no Brasil. Heterodoxos, os brasileiros não são originais nesse aspecto. Vários críticos já aconteceram. E nos anos 1970, o Banco Central dos Estados Unidos acabou seguindo a orientação do seu presidente, do presidente da República, e acabou dando uma acomodada na taxa de juros e não subiu a taxa de juros. Naquela época, o presidente era o Richard Nixon, o presidente do Banco Central dos Estados Unidos, o Fed, era o Arthur Burns. Havia acontecido o choque do petróleo, estava acontecendo a guerra do Vietnã, e o diagnóstico do Arthur Burns foi, junto com os economistas do governo Nixon, era de que era um choque transitório, que, portanto, o Banco Central não tinha muito o que fazer. Tem um artigo publicado por um casal que é extremamente produtivo, um dos mais respeitados, são dois dos mais respeitados economistas de hoje em dia, Christina e David Homer. Eles fizeram um artigo acadêmico que está aí, para tratar dos erros cometidos pelo Fed na década de 70. O nome do artigo é bastante sugestivo, né? Qual é o maior perigo que o Banco Central pode cometer na sua vida? É não levar em consideração o papel que a política monetária tem. Sempre há um trabalho a ser feito. Sempre que existe um choque de oferta, o Banco Central tem que atuar para coordenar as expectativas, para evitar os efeitos secundários dos choques, por fim, para tentar evitar que os custos de estabilização sejam mais elevados. Nesse caso, ao contrário do que o senso comum imagina, e isso não é dogmatismo, é ciência, quanto mais o Banco Central demora para agir, quanto mais ele retarda a alta da taxa de juros, mais custará para estabilizar a economia. Recentemente, houve a publicação de 3 artigos fantásticos, discutindo exatamente o que foi a inflação pós-pandemia e o que motivou que ela subisse tanto e resistisse tanto no patamar que ela tem. Afinal, ela não foi transitória, o que aconteceu com esse choque de oferta. E essa discussão é muito interessante porque, na minha opinião, ela elimina um pouco, do ponto de vista científico, essa gritaria em torno da alta da taxa de juros. Além de ressaltar o papel da independência do Banco Central, além de ressaltar o papel do sistema de metas de inflação na coordenação das expectativas, esses 3 artigos tentaram perseguir as causas pelas quais a taxa de inflação subiu mais do que deveria subir se fosse só um choque de oferta. O primeiro artigo é da dupla Ben Bernanke e Olivier Blanchard. O Ben Bernanke é prêmio Nobel de Economia só, o Blanchard ele é um ex-professor do MIT, ele é ex-economista-chefe do Fundo Monetário Internacional, ele tem uma participação importantíssima na formulação de políticas e teorias macroeconômicas, e eles estudam o que causou a inflação da era pós-pandêmica. Outra dupla, Exton e Cohn. O Cohn ele foi vice-presidente do Fed, foi um grande companheiro do Bernanke. Eles se perguntam a seguinte questão: a alta da taxa de inflação nos anos 2020, o papel da política monetária. E, por fim, 2 outros economistas, o Gagliardoni e o Gettler. Gettler ele é da Universidade de Nova York, é um dos maiores macroeconomistas. Boa parte dos modelos macroeconômicos de hoje passam pelo seu crivo, ele tem contribuições importantíssimas, e o nome do artigo é Os preços do petróleo, política monetária e a alta da inflação. Todos chegam por caminhos diferentes a conclusões razoavelmente parecidas. Não dá para afirmar que essa inflação tenha sido só
um choque de oferta, ela não aconteceu apenas por conta da desorganização do fornecimento das cadeias globais de suprimentos, não aconteceu só por causa da guerra da Ucrânia. Logo depois que veio esse choque, diversos eventos aconteceram no sentido de produzir também um choque de demanda. A demanda também aconteceu de maneira importante, seja pressionando, como estudou o Gertler, o mercado de trabalho, seja permitindo que a demanda subisse por conta da política fiscal, como analisam Bernanke, Blanchard e também o Cohn. Todos eles percebem que a demanda teve um papel importante no sentido de segurar o nível de preços, a taxa de inflação em cima. A inflação não subiu para os 8,90%, para os 9%, e caiu de novo para 2%. Não, ela subiu e ficou num patamar elevado durante muito tempo. Isso produz efeitos negativos como o que eu coloquei agora há pouco. Fica mais caro para o Banco Central estabilizar a economia, fica mais difícil recuperar as perdas que a sociedade tem com essa inflação elevada, perdas causadas pela ineficiência que a inflação causa no sistema de preços, por desorganizar o sistema de preços relativos, e tudo isso é um custo elevadíssimo para a sociedade. O que eles colocam, de fato, é que não foi só um choque de oferta. Houve um choque de demanda que está relacionado com uma série de fatores e, sobretudo, com a política fiscal e com a política monetária que foi realizada nos Estados Unidos durante esse período. O governo americano colocou uma enormidade de dinheiro para estimular a economia e o Banco Central manteve a política monetária frouxa durante todo o período em que essa política fiscal já estava atuando. Isso ajudou a produzir esse choque forte de inflação. E como a gente falou, quanto mais tempo o Banco Central demora para agir, mais custo vai ter para estabilizar, e é isso que é importante. No Brasil, essa questão é ainda mais severa. O Brasil não é um país de inflação de 2%. O Brasil é um país que tem sempre inflação elevada. Aqui nós tivemos uma indexação muito grande, a indexação de contratos ainda existe, os principais agentes ainda dependem da indexação de contratos, o seu convênio médico, contrato de aluguel, contrato de prestação de serviços, contrato de concessões públicas, como telefonia, água, esgoto, tudo isso é indexado e os agentes não abrem mão dessa indexação. Então, quando a inflação sobe, para derrubá-la é muito mais difícil. E o que é pior, o Brasil é um país que teve uma história de inflação muito elevada. O Brasil tem uma história trágica para a inflação. Se você olhar no gráfico aí, o Brasil teve uma inflação entre 1980 e 1994, que foi quando veio o Plano Real, a inflação foi de 13 trilhões por cento. Vou repetir, 13 trilhões por cento. Um país que teve uma inflação tão elevada há tão pouco tempo, ele não deve se dar o direito de cochilar quando tem um surto inflacionário. Não, muito pelo contrário, sobretudo porque nós temos indexação, sobretudo porque muitos agentes ainda estão acostumados com inflações elevadas. Então, aqui no Brasil, essa discussão entre choque de oferta e choque de demanda não faz muito sentido. Mais uma vez, aqui no Brasil, nós também tivemos um processo de estímulo da demanda muito forte. A demanda, ela foi estimulada por pacotes de gastos do governo, na época do governo Bolsonaro, bastante elevados. Então, no momento em que a taxa de inflação estava subindo, o governo estava gastando mais, e isso pressionava ainda mais a política monetária. Ficava mais difícil para a política monetária produzir o efeito desejado de estabilizar a inflação num patamar que seja adequado, que seja ótimo, como a gente chama. Não precisa ser os 3%, pode ser 3,5%, pode ser 4%, podemos discutir isso. Mas não dá para ser uma inflação de 12%, como foi. Esses impulsos fiscais gerados pelas políticas do Bolsonaro também aconteceram de 2022 para 2023. Logo após a eleição do presidente Lula, o Congresso aprovou um pacote de medidas que colocou na economia brasileira agora
mais de 140 bilhões de reais, né, que são as medidas aprovadas no ano passado, e o governo tem tomado medidas para incentivar o crédito, para incentivar uma série de segmentos que produziu, sim, um aumento da atividade econômica. Tanto é que a atividade econômica terminou o primeiro trimestre em alta, numa alta surpreendentemente maior do que o mercado esperava. Nós vimos o mercado de trabalho melhorando e a taxa de desemprego caindo fortemente. Nós vimos os salários subindo e, o que é mais importante, a inflação de serviços ficou elevada ainda. Apesar da inflação medida pelo IPCA ficar em 12 meses próxima de 4% nos últimos meses, a inflação de serviços ainda está acima de 6%. Ora, se a inflação fosse resultado de um choque de oferta de commodities, quem seria afetado seriam os preços de alimentos, energia, habitação. Esses preços estão hoje em 1,28%, medidos em 12 meses. Mas os serviços que não têm o efeito do choque de commodities ainda estão em 6%. Mas como a inflação ainda continuava elevada, como o dólar continuava elevado, como as expectativas estavam muito ruins ainda, o governo fez o que se demandava dele, um projeto de lei para organizar a política fiscal. Fez um projeto de lei do arcabouço fiscal, que não resolve o problema fiscal brasileiro, ele vai trazer problemas daqui a 1 ou 2 anos, por uma série de motivos que não vou discutir agora, vou discutir em outro vídeo, mas ele pelo menos sinalizou para o mercado, para a economia em geral, que o governo vai tentar limitar os seus gastos, vai tentar limitar a relação dívida-PIB. Isso melhorou bastante a percepção em relação ao risco país. Outra coisa que ajudou é que, como a política monetária começou a fazer efeito, apesar das compensações que a política fiscal fazia, apesar disso, a política monetária começou a fazer efeito e as expectativas foram melhorando. Com isso, a inflação esperada foi caindo, com isso, a própria inflação foi caindo, e nesse caminho nós fomos ajudados pelo exterior. No exterior, a percepção de risco também caiu, a inflação caiu, o petróleo caiu, minério de ferro, boi, soja, açúcar, milho, tudo vem caindo fortemente. Como eu disse, a inflação medida por alimentos, habitação e energia caiu para 1,20%, e ela representa quase 60% da inflação do brasileiro. Tudo isso melhorou bastante o cenário veio ajudando. O Banco Central americano interrompeu a alta da taxa de juros e isso, por fim, fez com que o dólar caísse. Com o dólar caindo, com as expectativas sendo coordenadas, a inflação brasileira veio caindo e agora a gente já assiste a possibilidade da taxa de juros brasileira Selic cair a partir de agosto. O que é importante notar aqui é que é necessário fazer uma combinação de política fiscal e política monetária que olhem para a mesma direção e que atuem na mesma direção. No Brasil, nós tivemos nesses últimos trimestres a política fiscal expansionista jogando os preços para cima, e isso fez com que a política fiscal, a política monetária, aliás, tivesse que ser mais e mais e mais apertada. Por isso a Selic teve que subir a 13,75. Não bastasse isso, o Brasil ainda é uma economia superindexada, ainda é uma economia que tem uma percepção de risco fiscal elevado, o que exige do Banco Central um aperto ainda maior. À medida em que tudo isso foi se resolvendo, as taxas de juros foram caindo, e note o que é importante. A taxa de juros relevante para a economia, o que faz o empresário demitir ou não demitir, o que faz um banco dar crédito ou não dar crédito, é a taxa de juros mais longa. É a taxa de juros praticada na dívida brasileira, com vencimento em 2027, 28, 29. E essas taxas de juros chegaram a bater quase 14% 4 meses atrás. E agora, quando eu faço esse vídeo, elas estão caminhando para 10%. Houve uma queda significativa justamente porque a percepção de risco em relação ao Brasil, a inflação, ao fiscal melhoraram bastante. Então, ao contrário do que os críticos do Banco Central colocam, a economia não melhorou apesar do Banco Central. A economia melhorou por conta, inclusive, do Banco Central, por conta de um projeto fiscal que sinalizou uma melhora da relação dívida-PIB e por conta de um Banco Central que se manteve aguerrido no objetivo de manter a inflação sob controle. Esses dois eventos, colocados juntos com a melhora da economia internacional, nos permitem ver agora a inflação esperada caindo, o IPCA caindo
e uma grande chance do Banco Central reduzir a taxa de juros em agosto. Resumo da ópera. A inflação que nós tivemos foi uma inflação que teve origem em um grande choque de oferta gerado na pandemia, que foi sustentado de maneira absurda por um enorme choque de demanda que teve origem em políticas fiscais bastante agressivas para sustentar o nível de renda lá fora e aqui no Brasil. O objetivo desse vídeo foi discutir a inflação, discutir política monetária, discutir política fiscal. Eu espero ter contribuído para o seu entendimento nessa delicada questão. Espero que você faça a sua inscrição no meu canal, o divulgue, compartilhe e curta. Essas regras que o YouTube sempre exige. E peço que você interaja nos calls de abertura e calls de fechamento todos os dias, às 8 e às 18. Até lá! O Brasil está no bom caminho. A Standard Poor's está dizendo. Tem alguns borra-botas aqui de algumas empresas de que eu nunca nem ouvi falar, que aparecem muitas vezes na imprensa como especialistas, e essas empresas, esses assets, essas corretoras, têm sempre os nomes estranhos, meio incompreensíveis, vale bem? Sim. Geralmente, uma coisa assim, para o inglês, e às vezes língua nenhuma também. E aí aparece, fulano de tal lugar, diz que não, o juro tem que ficar assim, porque é o seguinte, porque é dívida, porque não sei o quê, o arcabouço fiscal. E aí o outro vai e faz um estudo demonstrando que vai ser um desastre a dívida. Nossa, se ficar desempregado, a Standard Poor's vai contratá-lo, hein? Como diria aquele, tem gente que acha que só arrumaria emprego aqui no Brasil, né? Essa bola de cristal, ruim. A minha, esqueci de trocar pilha, preciso trocar pilha. Mas a de vocês está mais apagada do que essa aqui. Eu brinco com bola de cristal, vocês levam a sério. Especuladores de quinta categoria é o que são, além de maus analistas. Parabéns, Roberto Campos Neto. Isso sim é um Banco Central corajoso. Não tem medo de mandar a economia por vinagre. E ainda de fazer um comunicado, digamos, ameaçador. Juros reais de 7%? Eu posso piorar a vida de vocês. Grande Roberto Campos Neto. É isso aí.